Aqui fora, nas profundezas do espaço e longe do Sol, você poderia esperar que tudo estivesse congelado e sem vida. No entanto, encontramos imagens como esta, capturadas por uma das sondas de pesquisa mais avançadas da NASA, que nos mostra estas estruturas bizarras, aparentemente criadas por um processo diferente de qualquer coisa que conhecemos na Terra. A lua de Júpiter, Io, está mais viva do que qualquer outro corpo em nosso sistema solar. Sua superfície rochosa está presa em uma batalha feroz entre o fogo e o gelo. Enquanto isso, cientistas na Terra apenas começaram a descobrir as forças ocultas que estão impulsionando este caos. O sistema de Júpiter abriga quase 100 luas oficialmente reconhecidas, um número que continua a crescer à medida que descobrimos novos objetos orbitando o planeta gigante. A maioria deles é muito pequena, mas 4 são excepcionalmente grandes. Chamamos estas de luas galileanas, pois foram reconhecidas pela primeira vez pelo astrônomo do século XVI, Galileu Galilei, usando um dos primeiros telescópios já fabricados. As 2 luas mais externas são as maiores, Calisto e Ganimedes. Ambas são orbes sólidos de gelo e rocha com superfícies mortas e densamente cobertas por crateras. A segunda na linha é Europa, que é feita de uma camada fina e lisa de gelo flutuando em um vasto oceano de água líquida. É um dos locais mais promissores no sistema solar para encontrar vida extraterrestre. E então, a mais próxima de Júpiter é Io, apenas 350 mil quilômetros acima das nuvens do gigante gasoso. Não muito além da distância entre a Terra e a nossa Lua, e aproximadamente do mesmo tamanho, apenas um pouco maior e mais pesada. Io é, na verdade, a lua mais densa do nosso sistema solar, e isso ocorre porque ela é feita quase inteiramente de rocha e metal, enquanto a maioria das outras luas grandes por aqui são feitas de gelo e rocha. A diferença é tão extrema que se acredita que Io tenha o menor teor de água de qualquer corpo conhecido no sistema solar, sendo ainda mais seca que Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. Mas o que realmente torna Io especial é a ação em sua superfície. Este é o único local fora da Terra onde sabemos que vulcões estão entrando em erupção regularmente. Io é, na verdade, o lugar vulcanicamente mais ativo em todo o nosso sistema solar, com até 400 vulcões ativos pontilhando toda a superfície da Lua. Esta descoberta foi feita pela primeira vez pela sonda Voyager 1, durante seu sobrevoo por Júpiter em 1979. Mesmo a uma distância de 20 mil quilômetros e usando câmeras primitivas de baixa resolução, a Voyager foi capaz de ver 9 erupções vulcânicas distintas explodindo da superfície da Lua. Esses fluxos de lava furiosos existem em forte contraste com um mundo que é consumido por um congelamento profundo. Fora das zonas vulcânicas, a temperatura da superfície de Io cai para 130 graus Celsius negativos. Sabemos que o Sol está longe demais para contribuir com qualquer calor para o sistema de Júpiter. Então, de onde vem todo esse calor? Primeiro, precisamos compreender que Io está presa em uma localização muito traiçoeira. Nesta distância próxima de Júpiter, ela está longe o suficiente para evitar ser sugada ou até mesmo despedaçada pela gravidade massiva do planeta. Mas isso não significa que Io esteja em um lugar seguro. A gravidade extrema de Júpiter ainda puxa a superfície da Lua com força suficiente para esticar a rocha e distorcer sua forma. E então, do outro lado, existem estas outras 3 grandes luas galileanas e elas exercem sua própria força de gravidade. Não tão forte quanto a de Júpiter, mas ainda o suficiente para puxar Io na direção oposta, o que perturba sua órbita ao redor de Júpiter. Assim, em vez de se mover em um padrão circular, Io orbita em formato oval. Isso significa que às vezes ela está muito perto de Júpiter e outras vezes está mais longe. Assim, ela nunca recebe uma exposição uniforme a essa gravidade extrema e cicla para frente e para trás cerca de uma vez a cada 2 dias, sendo constantemente esticada e liberada e mudando de forma à medida que se move. O resultado é que Io experimenta alguns abalamentos de maré bastante massivos.
Este é o mesmo efeito que vemos com o oceano na Terra. Nossa própria Lua tem gravidade suficiente para puxar a água, causando marés altas e baixas. O aumento do oceano na Terra é de apenas cerca de meio metro, em média. Diferentes locais costeiros experimentarão quantidades variadas de mudança de maré com base em sua geografia, mas no meio do oceano, a mudança é muito pequena. Em Io, a gravidade de Júpiter faz algo insano, elevando a superfície em até 100 metros quando os dois corpos estão em sua distância mais próxima. E isso não está apenas puxando a água, isso está esticando a rocha sólida e, essencialmente, dando à própria Lua uma leve forma de ovo. Todo esse esticar e apertar age como uma bomba que impulsiona energia para o centro de Io e alimenta toda essa atividade vulcânica. Mas esses vulcões não funcionam da mesma forma que vemos na Terra. Se você pensa em uma erupção vulcânica, provavelmente imagina uma montanha grande e pontiaguda com lava e cinzas disparando do topo. Estas tendem a se formar ao longo de áreas onde as placas tectônicas colidem e forçam a rocha para cima, vindo debaixo da superfície. Io não tem placas tectônicas, então a lava tende apenas a entrar em erupção por rachaduras que se formam como resultado do constante estiramento gravitacional. A liberação inicial de energia pode lançar lava a dezenas de quilômetros acima da superfície da Lua, e acima disso, uma pluma de gás de enxofre pode subir por centenas de quilômetros. O enxofre também está sempre presente na atividade vulcânica na Terra. Se você já viu uma rocha de lava que tem todos esses buracos redondos por toda parte, eles são criados por bolsas presas de gás de enxofre. O resultado disso é uma atmosfera de enxofre que envolve Io. Dependendo do nível de atividade vulcânica em qualquer momento dado, a atmosfera pode variar de cerca de 1/3 da densidade da Terra até quase o dobro. A maior parte do enxofre que é liberado acabará se assentando novamente e cobrindo a superfície da Lua. É isso que cria a gama de cores vibrantes que vemos da órbita. As regiões amarelas são enxofre que foi cristalizado pelas baixas temperaturas, essencialmente neve. As manchas brancas e azuis são dióxido de enxofre congelado que existem nas regiões de sombra mais frias da Lua. As áreas verdes são monóxido de enxofre, que é criado por interações com o cinturão de radiação de Júpiter na alta atmosfera. E então, as áreas vermelhas são pontos quentes de atividade vulcânica recente, onde o enxofre ainda está sendo aquecido ativamente. Voltando ao que mencionamos anteriormente, a atividade vulcânica em Io não cria montanhas ou estruturas de escudo elevadas como na Terra. Em vez disso, após a violência inicial da erupção, a superfície da Lua tende a colapsar e a rocha derretida preenche o vazio para criar esses lagos de lava gigantes. O maior deles chama-se Loki Patera. Tem 200 quilômetros de diâmetro e no centro há uma grande ilha de rocha solidificada cercada por um lago ativo e agitado de rocha derretida. Agora, devido a toda essa atividade vulcânica, você pode pensar que Io é composta exatamente como a Terra, com uma camada de crosta sólida flutuando sobre um oceano de magma. Mas temos quase certeza de que não é o caso. Sondas enviadas ao sistema de Júpiter foram capazes de medir o campo de gravidade da Lua. E o que elas notaram é uma atração gravitacional muito desigual ao redor da superfície. Isso nos diz que o magma não está distribuído uniformemente. Provavelmente está preso em bolsões localizados de rocha derretida que são criados nas áreas que experimentam a maior quantidade de flexão de maré. Portanto, o que se tem são centenas de mecanismos vulcânicos separados e escondidos sob o solo, o que significa que cada vulcão se comportará de forma um pouco diferente. Ok, aqui está outro mistério. Se os vulcões e a tectônica de placas não estão criando montanhas em Io, então de onde veio isto? Isto é chamado de montanha pináculo. Com algo entre 5 e 7 quilômetros de altura, é uma das vistas mais icônicas associadas a Io, principalmente porque se parece muito com o pináculo de uma torre de igreja ou o olho de Sauron. Somos capazes de ver imagens tão detalhadas como estas graças aos dados coletados pela espaçonave Juno da NASA,
que chegou a Júpiter em 2016 em uma missão de 5 anos para estudar a atmosfera do gigante gasoso. Após completar esse objetivo, a Juno foi redirecionada para investigar as 4 luas galileanas. A sonda completou 2 sobrevoos próximos de Io, o primeiro em dezembro de 2023 e um segundo em fevereiro de 2024, chegando a 1.500 quilômetros da superfície. O que a Juno viu lá fora é possivelmente a paisagem mais única em nosso sistema solar. Eles descobriram rapidamente que o pináculo é, na verdade, apenas uma das muitas montanhas altas e pontiagudas espalhadas pela superfície de Io. A mais alta delas eleva-se a 18 quilômetros, ou cerca do dobro da altura do Monte Everest. E o que é realmente interessante é que, ao contrário do Everest, essas estruturas em Io são todas como lobos solitários. Não há agrupamentos densos ou cadeias de montanhas, apenas esses picos aparentemente aleatórios perfurando o ar. Isso nos diz que essas montanhas não se formaram lentamente ao longo do tempo. Em vez disso, elas brotaram do chão de repente, como um alienígena do peito de um cara naquele filme, Alien. Agora, temos quase certeza de que tudo isso ainda está ligado à atividade vulcânica, apenas de uma forma muito incomum. Anteriormente, falamos sobre como o fluxo de lava tende a fazer com que a superfície de Io colapse e forme esses lagos gigantes. A ideia é que essa pressão descendente na superfície realmente faz com que uma área próxima de rocha seja empurrada para cima. Imagine se cada vez que um sumidouro se abrisse na Terra, uma nova montanha surgisse logo ao lado dele. É mais ou menos o que estamos vendo aqui. O resultado seria diferente de qualquer montanha que você já viu antes. E este é o tipo de processo natural bizarro que vem ocorrendo em Io há bilhões de anos, com a superfície em um estado constante de elevação e queda, graças ao puxão implacável da gravidade de Júpiter. Infelizmente, no entanto, estas imagens podem ser as últimas que veremos de Io. Com a espaçonave Juno da NASA ficando lentamente sem combustível, ela está programada para ser substituída por 2 novos exploradores robóticos do sistema de Júpiter. Um deles chama-se JUICE, que significa Explorador das Luas Geladas de Júpiter. Foi fabricado pela Agência Espacial Europeia e lançado em 2023. Quando chegar a Júpiter em 2031, a JUICE investigará 3 das luas galileanas, Ganimedes, Calisto e Europa, olhando especificamente para suas superfícies geladas e oceanos ocultos de água líquida. Depois, há a mais recente sonda de espaço profundo da NASA, a Europa Clipper, que foi lançada em 2024 e chegará ao seu destino em 2030. Como você provavelmente pode perceber pelo nome, esta missão é direcionada especificamente à Lua Europa e buscará principalmente sinais de vida alienígena nas profundezas aquáticas abaixo de sua superfície. Isso deixa Io de fora. Não há nenhuma sonda indo para lá em um futuro próximo. E isso não é porque Io não seja profundamente fascinante por si só. É em grande parte porque não percebemos o quão interessante a Lua era até vermos essas imagens da Juno há apenas alguns anos. Além disso, ela definitivamente não tem alienígenas, o que automaticamente diminui o nível de prioridade. Mas as prioridades estão mudando na NASA. Há uma nova liderança empolgante chegando. Há novas tecnologias de foguetes sem precedentes surgindo. E em algum momento, em um futuro não tão distante, poderemos estar estudando o sistema solar profundo tão minuciosamente quanto investigamos Marte e a Lua. Até lá, sempre teremos a montanha Pináculo,